Boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, mais uma semana de transmissões que se inicia. Sejam bem-vindos. O Osório já está aqui, boa noite. A Elisete, boa noite. A Helena, boa noite. Então, para nós começarmos, poder chamar o Daniel, eu vou antes dar alguns avisos. Vou colocar na tela. Então, sejam todos bem-vindos. Já vamos iniciar. Então, lembrando que o Conselho Diretor, ele comunica a todos nós, né, que todas as atividades do Centro Espírita Divino Mestre, presenciais, elas permanecem suspensas por tempo indeterminado. Havendo alguma mudança, vocês vão ser avisados. Também lembrando do atendimento fraterno, que ele está sendo feito por telefone. Quem quiser conversar com o atendente fraterno, envie o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. E assim que for possível, o atendente fraterno irá entrar em contato. Também lembrando da campanha Acolha uma Família, na qual está sendo arrecadado neste momento arroz, feijão, macarrão, alimentos não perecíveis. Mas você também pode doar roupas, calçados, utensílios domésticos, toalha, cobertor, o que você tiver que está em bom estado de uso, mas você já não quer mais usar, porém, outra família pode fazer uso. Então, a sua doação é muito bem-vinda. Basta que leve até a Obra Social Célio Lemos, às segundas, quartas e sextas, das 9 ao meio-dia. Lembrando que para poder adentrar na obra social é obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz. Agora, se você não puder ir até lá levar, entre em contato com a Iris pelo WhatsApp 981630807 e combina com ela como que a sua doação pode ser feita. Também lembrando a vocês que o Centro Espírita Divino Mestre tem um grupo de WhatsApp. Lá nós colocamos tudo que está acontecendo, o link para as palestras, o programa da semana, tudo o que acontece, tudo que vocês quiserem saber sobre o Divino Mestre, nesse grupo vocês ficam sabendo. Ele não é para enviar mensagem, vocês somente recebem, então pode ficar tranquilo que não vai ter mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É somente mesmo mensagens referentes ao que está acontecendo no Centro Espírita Divino Mestre. Então, quem ainda não faz parte, quer fazer parte desse WhatsApp, basta você pegar a câmera do seu smartphone, apontar para essa imagem, que ele já vai te direcionar para esse link, para esse grupo de WhatsApp para você poder entrar. Então, esses são os recados para que a gente possa iniciar. Bom, então vamos fazer a prece para que o Daniel possa começar. Boa noite a todos que deixaram aí sua mensagem. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus. E vamos juntos agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e pedindo ao Divino Mestre que esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando nessa próxima hora. Que assim seja. Daniel, bem-vindo. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando virtualmente. Uma boa noite a todos. Então, hoje você vai expor para nós sobre os desafios do Espiritismo para o terceiro milênio. Isso, a gente vai fazer um bate-papo, né? A gente vai trazer algumas ideias e fiquem à vontade de fazer pergunta
para fazer até algumas colocações que é importante a gente conversar aqui. Então, o pessoal pode colocar os comentários, fazer pergunta, que você vai respondendo, vai lendo, né? Então, tá bom. Então, Obrigado. até já. Até já. Então, boa noite a todos dos Divino Mestre. Eu vi que a Dona Helena está aqui, uma companheira que eu conheço, na verdade, há um tempo já, desde um grupo nosso que tinha do Menino Jesus, que entregava alimentos numa comunidade aqui de São José dos Campos. Então é sempre legal ver essas pessoas aqui com a gente, aqui num bate-papo, nos acompanhando, né? Então, boa noite a todos. Na nome da Dona Helena, eu queria agradecer a todos pela presença. Então, hoje nós vamos começar falando um pouco sobre os desafios que o Espiritismo vai enfrentar, ou já enfrenta, lembrando que o terceiro milênio já está ocorrendo, né? Ele já começa a ocorrer desde 2001, e como a gente vai, de certa maneira, lidar com essas novidades, né? Eu gosto, antes de começar a nossa palestra, lembrando que o aspecto do espiritismo, né? Porque muitas vezes a gente começa a trazer conceitos para a nossa doutrina que não é dela mesmo. Então, Kardec, ele é muito cuidadoso nas suas obras básicas, vamos dizer assim, dizendo qual é o escopo, qual é o objetivo do espiritismo. Então, ele já deixa claro, lá naquele livrinho, O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma doutrina que vai falar da relação do mundo visível e do mundo invisível e quais são as consequências morais. Boa noite. Então, eu tive que reiniciar. Já fizemos a prece, então, só colocar o Daniel aqui para ele poder começar, que ele tinha acabado de começar, né? Então, vamos lá. Daniel. Oi, oi. Então, vamos lá, que agora vai. Agora foi. Então, aqui a gente já começa com o nosso primeiro desafio, né, do mundo virtual, que é a gente lidar com as dificuldades técnicas, né? Então, aqui é um primeiro desafio para o espírita, que é lidar com a tecnologia. Mas, como deu tudo certo, graças a Deus, deixa eu só arrumar isso. A gente vai, então, começar, lembrar o que é o espiritismo. Por que a gente sempre gosta de iniciar essa conversa dessa forma bem tranquila? Porque muitas vezes o espiritismo ele se confunde, ou ele é apresentado de uma forma mais mística, de uma forma mais utópica, né, que é uma coisa muito longe, e a gente esquece que ele é uma doutrina simples, é uma doutrina difícil para, às vezes, de entendimento de alguma parte ou outra, mas na aplicação ele tem que ser simples, porque senão ia atingir só um grupo. Então, como a gente vai começar hoje, a gente vai falar um pouco do que é o espiritismo, o que Kardec previa, até porque a gente não pode fazer nenhuma previsão aqui, colocar que vai acontecer isso, porque não cabe ao espírito a fazer isso. E Kardec deixa claro que a gente tem que tomar cuidado quando alguém vem dar uma previsão sobre o que vai acontecer. Mas Kardec ele vai colocar algumas etapas necessárias para o entendimento do espiritismo. Então a gente vai começar toda essa conversa e no final a gente coloca os desafios. Então se alguém aqui no momento vê alguma parte que interessa ou quer fazer alguma consideração, pode colocar aqui embaixo a pergunta, pode mandar para a gente. Se eu não souber, a gente vai estudar, a gente tem bastante, a gente tem que buscar, tem bastante literatura, né, e tem pessoas que conhecem muito mais do que nós, que pode nos ajudar a responder. Mas a gente vai começar então falando um pouquinho. Então Kardec, ele vai começar lá naquele livrinho, que é pequenininho, né, mas é um livro muito interessante, que ele vai, de certa maneira, resumir o que seria a doutrina espírita. Então ele vai falar que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência ou como observação prática, ela consiste nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal. E como filosofia, as relações, as questões morais que vão relacionar desse contato. E por que Kardec deixa isso muito claro? Porque doutrina espírita, ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem um porquê. E o que Kardec traz é que a relação desses mundos,
interfere muito na nossa felicidade. Então, o ponto que ele vai dizer é o seguinte: existem outras ciências, e aqui ele vai fazer grandes elogios, como a matemática, como a química, como a física, mas a doutrina espírita é uma ciência própria, é uma ciência que vai ter o seu objetivo, tem o seu foco. Então, essas ciências irmãs nos ajudam, nos colaboram para a nossa evolução, mas nós temos um objetivo, nós temos um foco. Então ele deixa muito claro que o espiritismo ele vai falar do mundo espiritual com relação ao mundo corporal que a gente vive hoje e como a relação moral disso vai acontecer. Então, quando Kardec apresenta isso, a gente começa já a falar um pouquinho do que a gente vai ver na nossa noite de hoje. Falar um pouco das influências e falar um pouco da questão moral, que está pegando muito na gente nos dias atuais. Então, como estamos vivendo hoje? Eu trouxe aqui algumas reflexões, aqui eu gostaria de trazer, que é o que nós estamos vivenciando. Kardec, quando ele vai escrever o livro dos Espíritos, que seria o primeiro, aquele de 1857, ele vivia uma época também complicada. Mas o momento que nós vivemos hoje é um momento que nos pede toda a cautela necessária. Porque quando Kardec surge com o livro dos Espíritos, ou os Espíritos colocam a Kardec, ele estaria ali vivendo uma época também de lutas, mas uma luta mais armada, uma luta mais não só de ideias, mas também de atos, de atitudes. Você não poderia fazer um pronunciamento de uma forma que poderia condenar a igreja poderia te condenar. Você tem a época, né, do Auto de Fé de Barcelona, que fez aniversário agora há pouco, que também é um ato que a igreja viu que o espiritismo estava tentando propor uma ideia e queimou as obras. Hoje, essas ideias já não cabem mais, apesar da gente ver de vez em quando uma ou outra pessoa tentando fazer isso, mas não cabe mais nessa sociedade. O que nós vivemos hoje? É o que os filósofos vão chamar de agoristas, né? A gente vive no momento do agora. Então, a todo momento nós somos bombardeados, nós somos influenciados, além dos espíritos, pelas tecnologias. É interessante que, às vezes, o nome democracia tem se tornado tecnocracia, porque agora você vê que, às vezes, a tecnologia é capaz de modificar até o que nós chamamos de democracia. Então, quando a gente vê o nosso panorama atual, nós vamos ver surgindo filósofos, ou até mesmo pensadores, que não são filósofos, questionando o nosso mundo. Um deles que eu trouxe hoje, o caso de Zygmunt Bauman, que ele vai dizer que a gente vive naquela modernidade líquida. E o que seria a modernidade líquida? Seria aquele momento em que nossas relações com o mundo ou com as pessoas estão muito frágeis. Então a gente não se importa tanto com as pessoas, né? Ele vai dizer que é um fruto do consumismo, né? Então a gente tem aquela vontade de comprar, de adquirir, de ter, porque você diz, se eu posso, eu quero. Então você começa a adquirir tudo. Então você vê até nas amizades essa necessidade de possuir. E Bauman, quando vai escrever seus livros, como Modernidade Líquida, e algumas que são entrevistas, ele vai dizer a preocupação que a gente está vivendo. Porque a partir do momento que eu não dou tempo para ter relações verdadeiras com as pessoas, eu começo a trocar elas. Um exemplo muito clássico que eu gosto de trazer sempre, algumas pessoas já viram comentando, que é aquelas doutrinas que chegam para você e falam assim, eu acho que todo mundo já viu, até no Facebook, ele escreve assim, se afasta das pessoas negativas porque elas não precisam, você não precisa delas, né? Então você começa a olhar todo mundo que começa a te contrariar como uma pessoa negativa. Então você fala, não, sai de perto de mim, eu não preciso viver perto de você, porque existe uma frase me dizendo isso. E nessa relação de você, de curto, né, de você, de uma certa maneira, romper os laços, você não dá tempo de entender o outro. Então quando a gente perde o outro, nós acabamos nos perdendo. Por isso que é importante, nesse momento atual, nós temos uma reflexão inicial aqui, é como nós estamos lidando com as questões diferentes. Se nós somos bombardeados por informações, por pessoas, por opiniões,
muitas vezes contrárias ao que nós pensamos, nós temos que ter o cuidado de analisar, o cuidado de ouvir, ter o respeito com a opinião do próximo, e se se nós não concordarmos, a gente pode simplesmente dizer obrigado pela opinião. Mas é importante a gente ter isso conosco. Então, quando Bauman escreve o livro dele falando sobre isso, ele quer dizer um pouco sobre essa nova tendência do mundo. Então, a gente tem que começar a pensar como o espiritismo poderia se encaixar em uma sociedade em que os laços estão frágeis, ou como ele vai chamar líquidos, né? Então está tão frágil que não se juntam. Então, o espiritismo ele vai trazer algumas soluções, ele vai propor algumas ideias, algumas Kardec já trouxe lá atrás, e outras nós aqui podemos juntos conversar. Um primeiro ponto que eu gosto também de relembrar é a questão que nós estamos aqui nas redes sociais. As redes sociais ela tem um papel fundamental, ela teve no terceiro milênio, que ela foi capaz de trazer a democracia aonde não havia. A gente pode lembrar da Primavera Árabe, onde as pessoas foram até a internet, começaram a compartilhar opiniões, compartilhar ideias, e as pessoas foram às ruas para tentar encontrar uma solução. Então a rede social tem esse lado bom. Só que hoje, e eu conversando com um amigo hoje, ele me trouxe uma reflexão. A rede social também, ela tem um ponto que ela forma bolha. Porque os algoritmos, as ideias, né, vamos falar assim, o que está por trás disso tudo, é para apresentar tudo aquilo que a gente gosta, não do que a gente não gosta. Eu, por exemplo, nunca recebi uma mensagem, uma indicação de algum produto que eu odeio, por exemplo, né? É só produto que eu estou querendo, que eu estou procurando, ou que às vezes eu falo, nossa, eu queria tanto, aí aparece um monte, né? Não sei se para todo mundo já apareceu, mas para mim aparece um monte. Então, você fica sendo bombardeado de todas as ferramentas que vai elevar o seu ego, que vai levar a sua autoestima, o seu orgulho. Então a gente acaba vivendo dentro do que a gente gosta. E esse é o ponto que Bauman vai dizer. Nós vivemos em um momento em que o que nos agrada, nós compramos. Aquilo que nós odiamos ou que não gostamos, nós trocamos. Então nós trocamos de amigos, nós trocamos de família, nós trocamos de tudo, e vamos perdendo a relação, que é importante. Um outro aspecto que Bauman traz é que quando você rompe uma tradição, ou uma ideia, né, por exemplo, a questão que o trabalho é importante, a questão que o sofrimento faz parte do processo do sucesso, que o fracasso é um ponto que a gente vai vivenciar. Se a gente não abordar esses temas, quando nós passamos por um fracasso na nossa vida, nós tendemos a dizer, minha vida acabou. Então a gente vê a consequência, às vezes, do suicídio. Porque a gente não preparou os nossos filhos ou os nossos jovens, eu falo porque eu tenho um filho de 3 anos, para ele entender que fracasso não é questão de derrota para sempre, é só um aprendizado. E a doutrina espírita ela também traz isso para a gente, né? Ela vai trazer um ponto que o fracasso é o aprendizado do espírito, que o erro é a oportunidade de acerto no amanhã. Emmanuel vai dizer ao ponto que Deus não usa da violência, ele não impõe nada a nós, ele usa o tempo. Então a gente tem a nosso favor o tempo. Então o espiritismo ele tem um pouco sobre o que estamos vivendo hoje, tem algumas soluções, ele propõe algumas ideias, e é o que a gente vai conversar. Por último, eu vou trazer a última reflexão que Bauman traz, que a gente está vivendo, que é a banalização da violência. Porque o que Bauman vai dizer? Que quando a gente recebe tanta informação, tanto até a Carolina falou um negócio interessante, que é o bom dia, boa noite, né? A gente recebe uns 40 no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp, a gente acaba nem olhando mais para os bom dia, boa noite da pessoa. Só que está ali envolvendo um sentimento. A pessoa está enviando um amor, está enviando um carinho. E como a gente fica toda hora recebendo isso, a gente acaba deixando de lado. E Bauman vai dizer que a violência é um pouco disso. A gente vê aquela primeira notícia chocante, a gente toma um choque, amanhã passa de novo, aí a gente fica um pouco chocado, no terceiro dia a gente já não está mais ligando. A gente pode perceber isso até pela questão do vírus,
que até hoje a doença tem feito tem trazido algumas mortes, infelizmente, mas ela, pelo excesso de informação que vai sendo propagado, e isso não quer dizer que está errado, mas é uma questão da modernidade líquida, as pessoas banalizaram, elas acabaram esquecendo, acabando deixando de lado, e elas saem às ruas como se tudo estivesse bem. Então, dentro de tudo isso, Bauman traz uma reflexão que é necessário a gente criar laços verdadeiros. Então, a gente vai trazer um pouco o que Kardec diz sobre esses temas. Ele vai dizer assim, isso vai estar lá na conclusão do Livro dos Espíritos, ele vai, no final do Livro dos Espíritos, depois da 1019, né, ele vai trazer uma conclusão, né, e ele vai dizer assim, dizeis que desejais curar o vosso século, isso na época de Kardec, tá? De uma mania que ameaça invadir o mundo, que seria o espiritismo. Preferíeis que fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, se não a ausência de toda a crença. Então você percebe que Kardec, já naquele século, ele já começava a combater o que Bauman ou os outros filósofos iam chamar de consumismo. Ele vai dizer o seguinte, que o materialismo, que seria a ideia de você viver pelas sensações, você, de uma certa maneira, acaba criando um relaxamento ou um rompimento dos laços de família. Porque você vai começar a olhar para aquela pessoa do seu lado e você vai falar, não preciso viver perto dela. Para que eu vou viver perto dessa pessoa? E ele vai dizer ainda que tudo isso vai levar com que a sociedade se rompa. Por quê? Porque a sociedade vai começar cada um por si, cada um pensando no que é melhor. Então, quando Kardec vai colocar essa ideia no materialismo, o que nós vivemos hoje, Kardec já estava vendo acontecer, ou já estava prevendo pelas consequências do materialismo, que iria ocorrer neste século, neste terceiro milênio, né? Ele vai continuar o seguinte, do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. Então ele vai dizer assim, se você estimula o desejo das pessoas em ter, o que vai acontecer? Que naturalmente nós vamos ter inveja daqueles que têm mais do que nós. E quando nós criamos essa inveja, para a gente ir lá tomar aquilo das pessoas, é um passo muito curto. Kardec, quando diz isso, eu me lembrei de algumas histórias aqui, e uma história muito legal que eu gosto, que é o do Chico, quando o Chico vai falar o seguinte, uma vez perguntado, isso está num livro que a Nena Galves vai dizer, que foi a fundadora do Centro Espírita União de São Paulo, ela vai falar assim, Chico, quando você vai para essa cidade, você vê aquelas casas, aqueles palácios, né, enormes, você não sente inveja disso? Ele fala, mas no final todo mundo vai embora. Eu não vou, tanto ele quanto eu não vai levar nada desse mundo. Para que eu vou ter inveja, né? Cada um está no lugar que Deus colocou o trabalho. Então, quando o Chico diz isso, ele vai dizer que para o espírita não cabe a ideia de inveja, porque a gente sabe que não levamos nada desse mundo. Pelo contrário, a gente carrega algumas tendências morais. Então, quando a gente cria esse sentimento de inveja, a gente está mais provando que a gente não é espírita. Então, quando o Kardec escreveu, ele vai dizer, tomar cuidado, o estímulo do desejo pode ser a grande causa do que a gente vê de violência. E o outro ponto, ele vai lá também na conclusão, ele vai dizer, o progresso da humanidade tem seu princípio na lei de justiça, amor e caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Aqui a gente vai parar para fazer uma reflexão, que a gente vai começar a entender que quando a gente vai ler essa frase, Kardec ele vai apresentar aquelas leis morais lá no Livro dos Espíritos. E a última dessas leis é a lei de justiça, amor e caridade. Quando Kardec vai falar assim, os espíritos vão dizer a Kardec, perdão, ele vai dizer, se você quer resumir, resuma nessas 3 palavras. E quando a gente vai ao pé da letra, a gente vai estudar a fundo o que quer dizer justiça para Deus, a gente vai compreender que a justiça passa necessariamente pela nossa compreensão do que o próximo é a nossa felicidade.
Se nós não somos capazes de ver no próximo a nossa felicidade, não há justiça divina. Tanto que a gente tem que relembrar que o próximo é criação de Deus. Se é criação, não tem por que Deus ser injusto com ele e justo conosco. Então todo mundo tem uma justiça igual. E isso é apresentado a Kardec e a nós. Se nós de fato queremos dar um passo, e esse é um ponto que o Espiritismo tem que lembrar sempre, é que dentro do que a gente pode propagar, só tem que caber nessas três frases, nessas três letras. Justiça, amor e caridade. Se romper uma delas, a gente não está dando o que é a visão de futuro, né? Então Kardec já coloca, o progresso depende disso. E ele vai dizendo aqui, comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto à sua condição de melhora, né? À medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada, ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Então isso a gente está lendo no Livro dos Espíritos, que nasce em 1857, ele tem sua revisão, se eu não me engano, em 1860, e depois é a definitiva. Então você fala de um momento que Kardec vai dizer, se você quer ver o que, para comparar o que é uma felicidade, percebe que aqueles povos, aqueles países, aquelas regiões onde se tem maior felicidade, a aplicação está dentro de justiça, amor e caridade. Recentemente, teve uma matéria saindo pela revista Negócios, quando eles vão entender por que o Butão, que é uma cidade, é um país reconhecido pelo ser um país de felicidade, ele é formado por pessoas felizes, porque eles são tão felizes. O primeiro aspecto, que é um país muito cheio de montanhas, então é perigoso morar lá. Mas só que as pessoas falam da morte como se fosse uma coisa comum. Então eles vão dando aquela certeza de vida futura, então as pessoas não têm medo da morte. Um outro ponto que eles colocam, que eu gostaria de deixar aqui, é que eles falam que toda política pública é voltada para a felicidade do povo. Ou seja, você só determina uma política para aquele país se aquilo for trazer felicidade para o povo. Então, quando você pega e coloca isso na prática, você percebe que esses países têm maior felicidade. Não quer dizer que eles não têm as dificuldades, mas quer dizer que essas dificuldades eles conseguem passar com mais tranquilidade, porque eles têm a certeza do futuro. É interessante que quando a gente vê isso, a gente percebe que os missionários, né, que a gente já viu aqui pisar pela terra, eles pregaram um amor diante de dificuldades. Você tem o caso mais claro de Jesus Cristo, você tem o caso de Francisco de Assis, você tem o caso de Gandhi, você tem outras pessoas que lutaram pela igualdade, pela sociedade justa, pelo amor, pela caridade, mas em ambientes não tão bons. São ambientes hostis a todo esse aspecto. Mas quando você faz com a certeza no futuro, você passa por isso. Então, Kardec coloca, se você quer de fato melhorar uma instituição, você precisa primeiro melhorar o homem. Então, a gente começa a entender quais são os nossos desafios para esse terceiro milênio. E ele vai lá continuar. Existem 3 períodos que o Espiritismo iria passar. Ele vai ter o primeiro, que é o da curiosidade, que já tinha passado. Vai ter o segundo, que é o do raciocínio e da filosofia, que é o que eles estavam vivendo. E o terceiro, que seria o da aplicação e das consequências. O período de curiosidade já passou, diz Kardec. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período, e o terceiro virá inevitavelmente. Então Kardec colocou aqui que possivelmente, a gente já está nessa divisão. Eu acredito, pessoalmente, que a gente já está nessa fase da aplicação e das consequências. Por que eu digo isso? Porque a gente tem inúmeros fatos que ocorreram durante esse milênio, estão ocorrendo durante esse milênio, que são
aplicação e consequência, aplicação e consequência. Você tem aqueles irmãos que foram, de uma certa maneira, procurar abrigo saindo da África, né, daquelas regiões mais pobres, procurar abrigo na Europa. Nós temos a questão do World Trade Center, que aconteceu nessa divisão de milênio, que fez com que a gente abrisse os olhos para como nós tratávamos os nossos irmãos do Oriente. Nós temos a questão das políticas, da corrupção surgindo, nos fazendo questionamentos. Nós temos agora, finalmente, né? Mas a gente tem agora a questão do Covid. Porque tudo isso é uma questão de aplicação e consequência. A gente faz a atitude moral, não é da maneira, recebemos a consequência disso. Então, Kardec já previa, ou já dizia, que a gente ia passar por esse momento de aplicação. Então, nessa fase, eu gosto de lembrar muito quando Jesus vai fazer isso, vai estar escrito no livro de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus vai começar a dizer ali as bem-aventuranças, e Humberto de Campos conta no seu livro que Jesus começou no final de uma tarde, dizendo: bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que estão fadigados, bem-aventurados que têm puro coração. E quando ele vai terminar as bem-aventuranças, a noite começava a surgir. Diz Humberto de Campos que quando Jesus termina tudo, só estava a escuridão, mais as estrelas. E nessa mensagem, nesse exemplo de imagem que a gente recebe, eu costumo olhar isso como Jesus deu o caminho na luz para que na escuridão das nossas vidas, da nossa jornada, nós tivéssemos as estrelas, as luzes para nos guiar. Então, nesse momento, nós temos como aplicação as bem-aventuranças. As consequências já estão descritas lá no Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. Então, se a gente não praticar o bem, se a gente não tentar colocar o bem no dia a dia, a gente vai receber as lições necessárias. Não falo em mal, em eu receber algo ruim, mas as lições necessárias. Então, quando a gente vai agora aqui nos apresentar todo esse desenvolvimento que Kardec vai colocar, a gente começa a perceber que o terceiro milênio é um milênio de educação. Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, ele vai dizer no seu livro Mestre na Educação, ele vai dizer assim: instrução é diferente de educação, porque na educação se passa a instrução, mas a instrução às vezes não tem educação. Porque a instrução é aqueles conhecimentos da vida, são os conhecimentos da matemática, da física, tudo aquilo que te dá intelecto. Enquanto que educação é tudo que forma o seu caráter. Então, quando Pedro de Camargo escreve isso, a gente pode dizer que a gente está vivendo num milênio de educação moral, de reeducação, alguns dizem, né? De reeducação. Então, a gente está começando a formar o nosso caráter moral para a vida eterna. Então, tudo aquilo que vem acontecendo, a gente tem que parar com muito cuidado e fazer reflexões. Como nós estamos se portando diante dessas perguntas da vida? Eu lembro aqui de um livro, eu gosto muito de livro, eu cito muito livro, mas vocês ficam à vontade de perguntar depois, que ele vai dizer assim, isso vai estar em... Fugiu, deu um branco, mas é Em Busca do Sentido da Vida. Viktor Frankl. Ele vai dizer que, na verdade, a gente vai entender que a vida, não somos nós que fazemos perguntas à vida, é a vida que nos faz pergunta diariamente. Então, em todo lugar que a gente passa, alguém faz uma pergunta. Você vê, às vezes, uma pessoa na rua passando fome, como você se porta. Aqui foi bem dito, até agora, com a Elisete, falou que a questão de justiça e valores vai formar de cada um. Então, são perguntas que estão sendo feitas para nós diariamente. Então, quando a gente vê um irmão, ou uma irmã, ou uma pessoa qualquer passando ao nosso lado em dificuldade, em dor, e a gente responde ela com um olhar de desprezo, a gente está respondendo para a vida. É assim que eu estou entendendo. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Não quer dizer que a gente tem que ficar atento, vivendo 100%, né? Mas quer dizer que a gente está recebendo oportunidades. Eu lembro aqui de um acontecimento, eu lembrei da dona Helena,
que ela está falando que estamos engatinhando, e a gente tem um grupo, na verdade, chama Menino Jesus, que visita a comunidade do Rio Comprido. E esse grupo, a gente entregava comida para as famílias ali. E tinha uma criança, uma certa vez, que estava num barraco muito, muito pequeno, assim, é uma imagem assim, que chocou até hoje, né, a minha mente. E essa criança saiu desse barraquinho e veio até a gente, o nosso grupo, e ela começou a falar um monte de coisa, ela devia ter uns 4, 5 anos. E eu lembro que ela falou, ela apontou para um lado e mostrou para a gente um abacateiro. E ela falou, ó tio, todo dia eu vou buscar um abacate ali. Aí eu falei, que legal, né? Que interessante, que bom, porque você come, né? E a gente sabe a situação dali. E ela virou pra gente e falou assim, só que eu não posso comer os abacates grandes, porque o meu vizinho, que é um senhor, ele pega todos os grandes e só deixa os pequenininhos jogados no chão. Naquele momento ali, assim, meu pensamento mudou, né? Então você traz aquela raiva, como uma pessoa faz isso com uma criança, né? E eu lembro que ela pegou assim, puxou de novo minha calça assim e falou, mas tio, até as frutas pequenas nos alimentam. E ela saiu andando ali como se tivesse nada acontecendo. Ali foi a maior lição que eu tive do que é o espiritismo, né? Então, quando a gente vê essas situações da vida, a gente fica nos procurando as grandes perguntas, né? Cadê o momento chave da minha vida de ser um missionário? Qual é o momento chave para eu me redimir do meu passado? E a gente esquece que são os pequenos momentos da vida que vai nos fazer ou que vai nos tornar boas pessoas. Então, diante de tudo isso, Kardec vai dizer, esse é o período, esse é o momento da aplicação, é o momento das nossas respostas das vidas. E ele vai... Opa, acho que deu um problema aqui. Opa, desculpa. Então ele vai dizendo o seguinte, lá na Gênese, a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Basicamente, Kardec deu a chave, os espíritos, na verdade, deram a chave de qual é o nosso momento. Eu vi alguns comentários que a gente já está na transição planetária, que a gente já está no momento de regeneração. A gente tem que parar para analisar, pensar um pouco, se a gente já está conseguindo colocar pelo menos a caridade como uma virtude reinando entre nós. Se está faltando uma das três, ainda não é regeneração. Pode estar caminhando, mas a gente ainda não está regenerado, a gente ainda está lutando para melhorar. Então, se a gente está ainda nessa luta, nessa constante batalha, a gente está nessa transição ainda, não é nada pronto. Então, Kardec coloca, o desafio para nós espíritas aqui, todos que estão nos assistindo, é colocar essas 3 questões na vida. Caridade, a fraternidade e a solidariedade. Aqui a Carolina mostrou que o Divino Mestre tem um projeto BM Care, que está oferecendo comida, a cesta básica. Você tem os projetos que ajudam as mães, você tem a obra social. São pontos de luzes para essa batalha que a gente precisa fazer na sociedade. Então a gente vai modificando um, modifica outro, a gente vai melhorando nosso coração. Emmanuel dizia muito isso a Chico. No momento que você está se sentindo mais vítima do mundo, vai ajudar o próximo. Viktor Frankl vai dizer a mesma coisa. Se você quer sentir o sentido da vida, você quer buscar um sentido para você viver bem, ou para você viver, vai ajudar o próximo. Porque quando você ajuda o próximo, você encontra a solução do seu problema. Quantas vezes a gente ajudando alguém, a gente entende, nossa, eu nunca pensei nessa solução. Então, se a gente quer uma resposta para a vida, a gente tem que buscar. Um dos desafios do Espiritismo é conseguir levar esse amor a essas pessoas, é trazer essas pessoas para os nossos círculos da nossa doutrina, não quer dizer fazer proselitismo, mas trazer, apresentar o que é Deus, o que é o amor, o que é a virtude, para que essas pessoas sintam
de fato que estão sendo acolhidas. Obrigado, Dama Helena. De fato, quando a gente visitava lá, é lição a cada momento. E eu até sugiro a todos que, quem possa, lógico, agora a gente está passando por uma época de pandemia, mas quando tudo se normalizar, ou até mesmo através das atividades virtuais, procure uma atividade que possa auxiliar o próximo. E Kardec vai dizer lá, mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismo ou de catástrofes puramente materiais. Olha que interessante. Quando a gente lê essa ideia, essa frase, esse texto de Kardec, ele coloca que a grande luta que nós viveremos nesse momento são as lutas de ideias. Então, quando a gente percebe o que a gente vê hoje em dia, é uma luta de ideias, de opiniões, de vontades. Então, as pessoas estão colocando a sua vontade acima, às vezes, da fraternidade e da caridade. Então, Kardec já dizia que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de luta de ideias. Porque ele vai dizer, os cataclismos, ou os grandes acontecimentos da natureza, foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, de uma certa maneira, nós estamos vivendo essa grande transformação. O terceiro milênio, se a gente olhar todos esses acontecimentos que a gente está recebendo, está sendo convidado, e são todos uma agitação da humanidade. A humanidade impondo as suas ideias, a humanidade lutando, e a gente bem sabe que alguns de uma forma violenta, a outros de uma forma não tão amorosa. Então, dessa luta vai equilibrar o planeta, o estado moral do planeta. Então, nós temos que passar com isso com muita serenidade, com muita calma e com muita resignação. Emmanuel vai dizer no livro Tocando o Barco que todos nós estamos, cada um no seu barco, né? Não estamos todos no mesmo barco, mas todos estão vendo as mesmas paisagens. Ou alguns em barcos melhores do que o nosso, mas todos estão olhando as mesmas paisagens. Então nós estamos passando por dificuldades, mas todos nós temos condições de melhorar. Então, esse é o grande desafio, é a grande luta da humanidade. E ele vai dizer lá no final, no tempo são chegados, que é no período que ora se inicia, que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos que deles se aproveitam desde já, tantas penas se pouparão esses. Então, Dr. Barry, lá no livro A Gênese, ele vai dizer que a gente estava lá naquela época trabalhando para que o começo da regeneração acontecesse, mas ele vai passar pela unificação e a racionalidade das crenças. Não vai mais caber aquelas ideias impostas, violentas, não vai mais caber a questão de preconceitos, de conceitos que são às vezes ultrapassados, porque para o espírita que já está estudando, que já está ali vivendo o espiritismo, não tem por que a gente discutir se homem ou mulher tem que ter, porque todos nós somos espíritos e todos nós temos que estar iguais, todos nós somos iguais. É lógico na diferença de conhecimento, de consequência, mas não cabe para nós preconceitos. Quando a gente vê acontecimentos como esse, é nós que temos que nos atentar para ver como eu estou me comportando. Será que eu estou conseguindo mostrar o que é o espiritismo? E não ficar debatendo, às vezes levantando bandeiras que para nós não cabe mais. Para a gente são questões que não tem lógica nenhuma você ser preconceituoso, ou você achar que fulano o homem tem que ter essa função, mulher tem essa e tem que ser assim para o resto da vida. Não cabe mais para o espírita ideias como essa.
E ele vai dizer, então, e a gente vai trazer aqui os nossos desafios, né? Então, como que a gente poderia resumir os nossos desafios? Primeiro, o centro espírita. O centro espírita, Kardec vai dizer lá no Gênesis, lá nos Sinais dos Tempos, que a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará é Deus, a alma, o futuro e o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres, ou seja, os laços bem feitos, os laços de família, a questão do perdão, a questão do amor. Então, quando acontecer isso, nós do Centro Espírita, que estamos aqui, temos que apresentar isso para as pessoas. Se a gente não estiver apresentando, a gente vai ter que tentar melhorar isso. Então ele vai dizer, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então o Centro Espírita ele vai ter como desafio apresentar tudo isso para as pessoas que chegam até o centro. Então, não, é como eu disse, não cabe para o espírita, ou não cabe para um centro espírita, ele apresentar questões de preconceito, ele apresentar questões que fogem da questão moral. Ele não tem mais por que um centro passar por isso, porque se ele passar por isso é questão da aplicação e consequência. Um outro desafio para o espírita, que é a questão social, isso vai estar lá no Credo Espírita, em Obras Póstumas. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está em todo o melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. Então esse é o posicionamento do espírita. Isso vai estar lá nas Obras Póstumas. Então nesse terceiro milênio, nós temos que nos pautar pela moral cristã, ou moral apresentada pelo Cristo, porque é ela a única maneira de melhoramento. Então nós temos que dar o exemplo. Kardec vai escrever isso no livro, na Revista Espírita, que a primeira viagem espírita dele, em 1860, ele vai dizer, aqui marca um início, que é a propagação do espiritismo. Porque se antes o fiz pelo livro, agora farei pela palavra e pelo exemplo. Então, você vê que Kardec, quando ele vai fazer as viagens espíritas, ele vai agora propagar o espiritismo pelo exemplo. E agora, nesse terceiro milênio, o espírita também vai ser convidado a propagar a doutrina através do seu exemplo, pelo seu amor, pela sua questão de respeito, pela sua questão de resignação. E a gente tem aqui um grande espírita, que foi Chico Xavier, como o maior exemplo aqui em terras brasileiras, vamos dizer assim, de pessoa que agiu por amor. Então a gente tem um norte ali para a gente seguir. Lógico que Jesus está à frente, mas a gente tem alguém ali muito próximo que a gente deveria estar tentando seguir, não colocando ele em prateleiras, idolatrando ele, mas colocando como meta, né? É a meta da nossa jornada terrena. Então, a gente percebe que o espírito ele não pode mais passar por essas questões. Um outro ponto que Kardec e eu gostaria de trazer, que é a unificação. Por que é um desafio? Porque isso aqui é o que a gente fala, envolve o nosso desprendimento às coisas terrenas. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer que os grupos, isso aí no futuro, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, porém, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então você percebe que Kardec tinha um plano também para o centro espírita, que é ele abrir os seus horizontes, como está sendo feito agora, como pelo Divino Mestre, por outras casas, que estão abrindo as portas para as pessoas a virem aqui assistir sua palestra. Muitos não eram já do Divino, estão conhecendo. Então,
a gente percebe que está se abrindo um momento para todos estarem juntos como irmãos. Então, Kardec coloca esse desafio, eu também coloco esse desafio, para que nós possamos estar unidos. Então, para indo para o nosso final, eu gostaria de lembrar a todos que o Espiritismo ele é uma doutrina simples. Ele não é uma doutrina que nasceu para ser difícil, para ser colocada em grupos fechados. É uma doutrina que é para falar para todos. Porque imagina você podendo falar agora aqui de uma maneira, sendo que uma pessoa não pode, uma pessoa mais simples não entenda, só uma pessoa inteligente. Então, o caminho do Espiritismo ele é simples. Ele tem que ser falado de uma forma tranquila. Ele não tem que trazer mágica, ele não tem que trazer mais conceitos místicos, ele tem que só ser falado da moral cristã. É lógico que alguns pontos são necessários, doutrinários, até para a gente não se perder, mas eles não podem ser o objetivo da nossa vida, até porque no final, se a gente levar do outro lado só doutrina teórica, quando nos questionar do que fizemos de bom, nós não vamos ter feito nada. Então a gente vai ter que reaprender tudo de novo. Então, diante de tudo isso que a gente conversou nessa noite, desculpa até pelo estender, a gente percebe que o grande desafio da doutrina espírita ela é continuar mexendo no coração do homem. Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente vai estar caminhando. A partir do momento que a gente se afasta do ser, se afasta da pessoa, se afasta das nossas obrigações morais, a gente vai estar dando outros passos. A Elisete disse aqui, será que a doutrina se encontra um passo à frente das outras religiões? Porque tem como princípio fundamental a evolução moral dos homens. Então, Kardec, ele dizia que o Espiritismo não é uma religião como a gente entende, ele é um ponto de união, né? Então, eu vou dizer assim, ele não está à frente, ele está ao lado. Ele é aquele elo de ligação. Então, se você chega até um irmão que é católico, por exemplo, que fala assim, nossa, eu cometi um erro muito grave na minha vida, agora eu vou pro inferno. Você fala, não, meu irmão, você tem a chance de crescer, você tem a chance de fazer o bem. Se ele não entender, então você traz a moral. Não, você vai falar, então vamos fazer uma coisa boa, quem sabe pode ser visto de outra forma lá. Então é isso, o Espiritismo está muito ao lado das religiões, ele não é uma religião diferente ou à frente, porque se a gente colocar à frente, a gente vai acreditar que todo espírita é evoluído, né? E não é o que a gente vê na prática muitas vezes. Então, era isso que a gente queria conversar hoje na nossa noite. Eu queria agradecer ao Divino Mestre, agradecer aos amigos, dizer que a gente não consegue transmitir tudo que a gente sente do coração, mas é uma felicidade sempre estar juntos, porque muitos daqui eu conheço, eu trabalhei em alguns grupos, e é muito bom a gente estar junto das pessoas. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido no Espiritismo, é que o Espiritismo é para as pessoas. E se é para as pessoas, ele depende de todos nós. Se a gente esquecer do outro, a gente vai esquecer o que nós estamos fazendo como espíritas. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Carolina pela conversa, pelo convite, e dizer a todos uma boa noite, convidando agora para a nossa oração. Então, que a gente possa fazer um momento de união, que a gente possa fechar os nossos olhos, lembrar daquela pessoa querida que a gente gosta, ou lembrar muitas vezes daquele que a gente não pode estar próximo por causa da pandemia, né? Que a gente possa imaginar nesse momento estando próximo dele, estando junto, fazendo com que a gente possa lembrar do nosso Mestre Jesus, lembrar que esse laço que a gente tem, que nos une, é um laço de amor, de caridade, rogando ao nosso bom Mestre que possa cobrir todos esses nossos amigos, irmãos, filhos, todo mundo que está longe, e às vezes também aqueles que estão perto, dizendo muito obrigado por estarmos aqui nesse planeta Terra, um planeta que nós estamos aprendendo tanto. Que as dificuldades que possam abater a nossa porta possam ser apenas um chamamento à nossa consciência.
que aqueles irmãos que nos convidam muitas vezes ao caminho do erro, que nós possamos ser o abrigo consolador a eles. É como o Senhor tem nos dito, Mestre, que possamos amar os outros, assim como o Senhor nos tem amado, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, Carolina. Obrigado, gente. O tema foi bem gostoso de ouvir. Obrigado. Passou bem rápido, foi bem gostoso. Obrigado. Então, nós estamos encerrando. Convido vocês para a palestra de amanhã, que o tema é culpa e responsabilidade. É o André Luiz. E no domingo é o tema provas e expiações com José Carlos. Então, é isso. Nós agradecemos a vocês, né, que estão nos acompanhando com paciência, com amorosidade. Desejamos que tenham uma boa semana e até domingo, se Deus quiser. Até Uma mais. boa semana. Tchau. Tchau, tchau.